E os Estados Unidos estão num lugar de franca decadência. Sim, abertamente. Então, Ô, Gustavo, você vai lá, faz seu trabalho no YouTube, deve ter suas outras fontes de renda. Comunista Invest, sobra um dinheiro na sua conta lá, sobrou lá. R$ 10.000 na sua conta. Você deixa parado lá ou você coloca num CDB, no Tesouro Selic? Conta pra gente um cara, pouco aí. cara, eu, Bitcoin. cara, eu acho que não teria nenhum problema em fazer isso, mesmo porque o montante de dinheiro que eu ganharia com isso seria muito pequeno, porque Sim. a minha capacidade de investimento seria pequena, né? Mas eu nunca parei assim pra estudar, pra poder fazer isso. Teve uma época da minha vida foi um período muito pequeno, que eu tava com uma grana sobrando e eu pensei, vamos ver qual é que é. Tava iludido, né? Que eu ia ficar rico com o mercado financeiro. Eu perdi dinheiro, claro. E aí eu dei uma pesquisada, uma estudada, tal. Mano, é um cassino, né, mano? Eu acho É, se, que, se for em ações, tem muita volatilidade, né? nossa, eu só ficava em ações porque eu não entendia o que era CDB, não sabia o que era, não sabia o que era nada disso, né? Porque eu era um ignorante. E aí, cara, eu ficava de vez em quando comprando e vendendo ação, assim, tal, e era loucuragem total. Eu me senti em Las Vegas. Você ficava lá comprando, vendendo, comprando, subia um pouquinho, vendia Eu fiz isso por 2 meses, por 2 meses. porque, assim, não dava pra acompanhar, era muito difícil, e eu não entendia muito também dos meandros do mercado, dos gráficos e tal, Mas, aí, mas hoje você nem pensa em deixar em um CDB, em deixar um Tesouro Selic ou alguma coisa assim? cara, O não... dinheiro extra mesmo, assim, porque não tem emoção, né? Na renda fixa, É, tipo, é tranquilo ali. é isso. Não pensa, não? Não faço essa avaliação, não. Acho Não? que porque eu tento pegar o dinheiro que eu ganho com o canal, com os meus projetos e tal, e reinvestir na produção do próprio canal. Ah, legal, pro canal Então crescer mais ainda. para fazer um, então eu tento sempre deixar esse montante de capital de giro disponível para que eu consiga reinvestir e assim ampliar. Então a gente tá até comentando, né, o Sim. estúdio que eu tô montando, gravando as lives, os vídeos do canal, e tal, é fruto disso. É fruto desse processo de juntar uma É grana, de comprar uma fazer câmera isso e tal. melhor, é comprar um microfone, alugar um Isso. espaço, né? Acho que Fazer é ali sempre, crescer. para mim, acho que é prioritário investir nessa questão da produção, na mão de obra, porque eu acho que é, isso vai gerando uma potencialidade de ganho que é maior do que se eu colocasse esse dinheiro dentro de um título da renda fixa. Isso daí é uma tática capitalista, hein? Aí a Pô, tem contradição que aí, jogar a regra ó. do jogo, né, mano? Não dá, né? Precisa saber jogar a regra do jogo, né? Eu não escolhi nascer aqui, né? Eu só nasci, então tô jogando, tô Ô, Gustavo, jogando. deixa eu te falar também. É, dá pra gente falar um pouco da China já pra gente entrar ali, né? A China, ela é comunista? Qual que é o papel da China no mundo? Porque ela tem traços capitalistas como bolsa de valores, como grande big techs, né? Uhum. Várias big techs batendo de frente ali com os Estados Unidos, Alibaba, Shopee, Temu. A Temu, pra você ter uma noção, ela se tornou a segunda mais baixada do país, Marketplace. A primeira é a Shopee, a segunda é a Temu e passou o Mercado Livre. Caraca, sério? É, a Temu pouca gente conhece, mas, Não, eu meu, recebo toda hora propaganda desse trem e aí eu vejo lá. acredita? Não, não acredito. Então Não você vê, e eles acredito. estão querendo bater ali de frente. Qual que é a da China? Ela é comunista, mas não. Mais ali seu em questão de costumes, mas Uhum. ela é capitalista no. Não, a China, ela é um país que é socialista, ela é um país que está dentro desse processo, né, de transição que eu comentei, né, que é a passagem do Estado capitalista, colonial, para o Estado, pro comunismo e tal, mas ela participa da cadeia mundial imperialista. Então, a China, ela tem as empresas chinesas, né, a burguesia chinesa tem seus negócios, né, em lugares do Brasil, dos Estados Unidos, da Do mundo Bolívia, todo. do mundo todo, mas ela ainda é um poder que é controlado pela classe trabalhadora, em que a burguesia chinesa está sob o controle do Estado, que é um Estado democrático nacional, né? Um Estado em que você tem a participação dos operários, dos camponeses, da própria burguesia também, de algumas frações. E aí o Estado não deixa com que esses negócios se tornem mais importantes do que as decisões planejadas e estratégicas do que o país tem. Então a leitura que eu faço ainda é um país socialista, é um país que recuperou algumas dinâmicas capitalistas no seu processo nos últimos 30, 40 anos, e é um país que participa da cadeia mundial imperialista em alguns setores. Então, por exemplo, o Parque Nacional Elétrico Brasileiro
das linhas de transmissão foi privatizado ano passado. Sabia disso? Não. Foi privatizado. Linha de transmissão de energia elétrica no Brasil foi privatizado, né? E energia elétrica quase não é um ativo importante, né? Nossa. Quase não é estratégico. 77% das linhas foram compradas por capital chinês. Isso daí eu sabia que tinha alguns chineses que estavam investindo. Que eu acho que é a mesma empresa que faz o fornecimento geral de energia elétrica para a China, por exemplo. Então, ela tem essas dimensões, né? Mas assim, é um país que tem condições de vida muito melhores que o Brasil. Sim. Assim, dramaticamente melhores. Claro que existem muitas contradições, né, com relação à jornada de trabalho, existem contradições com relação a essa forma de alguns costumes, de algumas leis e tal, mas que eu acho que muitas vezes a gente olha com um certo olhar muito orientalista, sabe? Sim. Tipo, de olhar e falar, não entender a cultura e a história daquele local e analisar com os nossos olhos, né? Então é a gente meio que usar a nossa lente para analisar uma realidade que é muito diferente da nossa. Mas hoje a China se coloca nessa posição de um país socialista, que participa da cadeia mundial de valor, né, que participa da cadeia mundial imperialista, em alguns setores, ainda que não seja uma participação igual a dos Estados Unidos, por exemplo. Então a China, sei lá, né, constrói portos, constrói tecnologia, constrói infraestrutura e participa desse processo produtivo dessa maneira. Né? O pessoal da teoria e da conspiração, eles falam que a China pode dominar o mundo porque ela não faz um plano de 6 anos, 8 anos, ela faz um plano de 40 anos. E você acredita nisso? Cara, eu não sei se é o plano de 40 anos que vai fazer com que a China se torne uma potência mundial hegemônica, né? Eu acho que, na real, existe essa possibilidade dela se tornar esse agente mais protagonista e mais importante, porque ela está, primeiro, disputando esses mercados e essa hegemonia com os Estados Unidos e com o Atlântico Norte, né, com a União Europeia e tal. E os Estados Unidos estão num lugar de franca decadência, sim, abertamente. Então, ainda que eu acho que, por exemplo, a questão dos BRICS, né, que muita gente está falando, que é muito importante e tal, ainda existe uma certa distância, né, da questão da desdolarização, da questão dessa nova rota da seda, que está se desenvolvendo, mas acho que tem um certo caminho para ser percorrido ainda nessa direção, assim. Mas acho que essa troca de poder, né, de hegemonia, ela é o produto dos impérios entrando em conflito, né, dessas grandes forças se conflitando e com interesses muito divergentes, né? Então, enquanto para os capitalistas dos Estados Unidos, da União Europeia, o mundo tem que funcionar de acordo com as normas do neoliberalismo, da globalização, as classes dirigentes da China, da Rússia, tal, têm um outro pensamento. E aí, inevitavelmente, isso leva a alguns choques, né? E esses choques já estão acontecendo. A guerra da Ucrânia é um exemplo. Sim. A guerra de libertação que acontece na Palestina, que tem que Israel recebe apoio dos Estados Unidos, da OTAN e tudo mais, é um outro exemplo. Tem várias frontes, né, de guerra que estão se articulando assim. Então, conforme essas tensões vão se acumulando, é uma tendência da gente ver o desdobramento para o conflito da ordem mundial. Sim, eu acho que isso é uma possibilidade cada vez mais concreta, que a gente precisa olhar assim com um certo ter só um governo mundial, você acha que é possível? Eu acho que é possível ter um único governo mundial. Sim, o governo mundial dos trabalhadores. O governo mundial dos trabalhadores. Eu acho que isso é não só possível, como absolutamente necessário. Necessário para que a gente possa conferir dignidade para que as pessoas possam ter uma vida, né? Uma vida decente, assim, uma vida que valha a pena ser vivida. Porque a gente tem uma oportunidade, né? A gente tem uma única vez nesse planeta Terra, né? Que a gente pode dizer que tem, né? Eu particularmente não acredito em nada, né? Não acredito não tenho religião, Deus. nada disso, não acredito em nada. Mas eu acho que o fato o que concretamente, presentemente a gente tem é o aqui e o agora. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.